Bom dia, alunos do segundo ano de filosofia, tudo bom? Mais uma vez estamos aqui reunidos para dar sequência à nossa matéria, agora do quarto bimestre, com uma nova apostila na página 6, que traz como título Marxismo. Marxismo é os seguidores de Karl Marx, então eles levam o nome de marxistas também. E marxismo é uma ideologia de Marx, um pensamento de Marx que ficou registrado na história. Até hoje, o marxismo provoca paixões, como também desperta polêmicas. De um lado, polêmicas, e de outro lado, paixões. Ok? O socialismo, como também o extinto comunismo, eles foram as bases, esses dois conceitos, do pensamento de Karl Marx. Ou seja, o pensamento de Karl Marx, a ideologia de Karl Marx, deu origem ao socialismo e também deu origem ao comunismo. Hoje nós ainda temos países socialistas ainda, que ainda eles conservam a ideologia de Karl Marx. Vemos também, durante o decorrer da história, a Revolução de 1917, a Revolução Russa, estava presente o pensamento de Karl Marx. Na Revolução Chinesa, com Mao Tse-tung, também estava presente o pensamento de Karl Marx. Nas revoluções, nas guerrilhas latino-americanas, também estava presente aí o pensamento de Karl Marx, ou seja, Karl Marx, a ideologia dele faz com que haja sempre revoluções, ok? Os países que se envolveram em revolução comunista apropriaram-se das ideias de Karl Marx, ok? Lenin também, Lenin se apropria do pensamento de Karl Marx para governar a antiga União Soviética, ok? E depois nós vamos ver na apostila, nós vamos ver um conceito assim, um título, materialismo histórico. Quando nós falamos em materialismo histórico, na nossa mente já vem Karl Marx, porque Karl Marx foi o idealizador deste título. Quando nós falamos materialismo histórico, nós lembramos de história, porque Karl Marx ele vai na história da humanidade e vai traçando dentro da história todas as épocas onde houve um modo de produção. O que são modos de produções ou modo de produção? É, é como que uma nação ela sobrevive através de produções, ok? Ou seja, nós vemos que nos países antigos o principal modo de produção era a agricultura, onde se plantava, se colhia e as populações ali, as cidades, a sociedade se sustentava com esses alimentos. É um tipo de modo de produção. Atualmente, o nosso modo de produção atualmente no capitalismo é a produção de matéria-prima, é produção de, de automóveis, é produção de tecidos, roupas, de calçados, etc. Então, Marx ele vai primeiro lá na história primitiva, ou seja, no modo de produção primitivo. A gente vai lembrar um pouco aí dos homens, conhecidos como os homens da caverna, que viviam ali numa sociedade comum, onde todos ajudavam todos, todos ajudavam para que houvesse moradia para todos, que houvesse água para todos, alimentação para todos. Eles viviam unidos, mas o seu modo de produção ali era o plantio, porque eles sobreviviam através das terras que eles tinham e plantavam, ok? Aí Marx, deixando o modo de produção primitivo, ele vai para o modo de produção escravista. No modo de produção escravista, nós vamos lembrar de Grécia e Roma, que tiveram grandes populações de escravos, onde esses escravos trabalhavam para sustentar os imperadores, sustentar a classe alta, tanto de Grécia quanto de Roma. Então, o modo de produção era o modo de produção escravista, onde eles que levavam todo o mantimento para aquela sociedade, através do seu trabalho, muitas vezes um trabalho árduo. E aí Marx vai chegando mais próximo do modo de produção asiático. O modo de produção asiático vai se destacar aí a Índia, a China, vai se destacar o Egito e também a África. Então foram modos de produção ali e também se utilizaram de escravos para se manter a sociedade bem. Houve uma grande participação de escravos no modo de produção asiático, onde esses países se estabeleceram através desse tipo de modo de produção, ok? E aí Marx vai agora no período medieval, no modo de produção medieval, onde ali havia os reis, as rainhas, a nobreza, o clero, que eram os religiosos, e Marx vai apontar ali que o modo de produção dessa época são chamados de os servos,
Os servos eram aqueles agricultores, eles plantavam, eles colhiam e sustentavam o rei, a rainha, o clero, os nobres, através do seu trabalho. Então, o modo de produção, aí no período medieval, era a agricultura, mas quem fazia eram os servos. E Karl Marx vai se aproximando dos nossos dias e vai definir aí modo de produção dos nossos dias a partir do século XVIII, modo de produção capitalista. E no modo de produção capitalista existem dois extremos: os burgueses, que são os donos dos meios de produção, das ferramentas de produção, dos equipamentos de produção, ou seja, são os empresários, e do outro lado está o proletário, ou os proletários, que são os trabalhadores que sobrevivem através da mão de obra que eles têm. A única riqueza que o proletário tem são a sua força de trabalho, que vai os manter de pé, porque eles precisam trabalhar para os burgueses. Então, Marx vai definir aí que no modo de produção capitalista, os burgueses cada vez estão mais ricos e os proletários estão cada vez mais pobres. Ou seja, existe aí um modo de produção terrível da exploração do homem pelo homem, ok? Então, aí na nossa lição, que nós vamos estar estudando, no nosso capítulo, vai ser abordado o marxismo, vai ser abordado o materialismo histórico, depois o materialismo dialético também, que Karl Marx vai abordar, e são pensamentos, são ideologias de Marx, quando ele se depara com o capitalismo, e faz altas críticas ao capitalismo, porque ele é conhecido como o pai do comunismo, ok? Então ele é sempre contra o capitalismo e sempre vai ser contra o capitalismo. Quero agradecer a, a atenção de todos vocês e aguardo vocês numa próxima aula. Tchau, pessoal. Até a próxima.